Última flor do Lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que da ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu vício agreste e teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho e em que Camões chorou no exílio amargo o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Este poema foi escrito pelo poeta parnasiano Olavo Bilac, nascido em 1865, e é um soneto que, com 4 estrofes, 4, 4, 3, 3, 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos, conta para nós a história da nossa língua portuguesa. Olavo Bilac conseguiu sintetizar com muita perfeição de onde vem o nosso idioma, onde nasceu a língua portuguesa, qual é o nosso berço. Nós poderíamos passar a noite inteira aqui falando sobre este poema, porque este poema por si só já enseja para nós todo um passeio, conta para nós toda a história da nossa língua. Mas eu vou me ater apenas e tão somente à primeira estrofe. Nós vamos falar sobre a primeira estrofe desse poema, para que nós conheçamos o DNA da nossa língua. O poema se chama Língua Portuguesa. Olavo Bilac nos diz: última flor do Lácio, inculta e bela. Olha, Lácio é a região onde fica Roma. E nós sabemos que Roma era o centro do Império Romano, o império aí que durou centenas e centenas de anos. E é claro que o Império Romano foi se espalhando ali pela Europa, grande parte da África, grande parte da Ásia, e levou consigo, evidentemente, o seu idioma. Só que quem faz expansão de império é soldado. Então, o latim que caminhou por toda essa região e deu origem a tantas línguas chamadas de neolatinas, o espanhol, o latim, o romeno, por exemplo, a língua que deu origem a todas essas foi o latim vulgar. Os soldados levavam o latim vulgar. Então veja que coisa mais linda. Última flor do Lácio, inculta e bela. Primeiro, por que ela é a última flor do Lácio? Por que isso? Porque a região do Lácio, da qual saiu a língua latina, gerou várias línguas, gerou vários idiomas, idiomas derivados da língua latina, e a última flor que desabrochou, a última flor que nasceu, foi justamente a língua portuguesa. Então, é a última língua filha do latim. Só que ela não é filha do latim culto, é filha do latim vulgar, falado pelos soldados. Daí diz Olavo Bilac: última flor do Lácio, inculta, mas ela é bela mesmo assim. Embora advenha do latim vulgar, ela é bela. E ele continua: és a um tempo esplendor e sepultura. Esplendor porque era uma língua nascedoura, era uma língua nascente, esplendorosa, que estava crescendo. Porém, sepultura porque alguém estava sendo enterrado. Quem? O próprio latim culto. Aquela língua era derivada da língua latina vulgar, não do latim culto. Então, alguém estava sendo sepultado e era justamente o latim culto. Ao mesmo tempo em que nascia o nosso idioma, morria o latim culto naquele momento. És a um tempo esplendor e sepultura. Veja, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Quem é a bruta mina que está sendo velada? Velada de velório mesmo. E quem é a bruta mina que está sendo velada neste momento? Justamente a língua latina. Então, nós sepultamos o latim culto, né? Aí, evidentemente, em uma metáfora. Esse é um pouco do DNA da nossa língua. E é justamente sobre isso, a língua portuguesa, a linguagem num sentido mais amplo, mas principalmente a língua portuguesa, que nós vamos falar ao longo dos nossos 3 dias de evento. Estamos começando aí agora. Meu nome é Lara Brenner, eu sou professora de língua portuguesa e é com muito, muito carinho que eu preparei este evento. Eu não poderia estar mais feliz por estar aqui nessa parceria com a Brasil Paralelo, uma empresa que eu tanto admiro e que eu
não demorei muito para aprender a amar. Mais do que admiração, o que eu tenho pela Brasil Paralelo é um verdadeiro amor. E agora que eu estou lá dentro, vendo como funcionam as coisas, eu posso te contar daqui, dos bastidores. A gente tem muito motivo para amar aquela empresa. Então, é uma parceria que eu faço com muita alegria. E aí você deve estar me olhando e pensando, quem é essa moça, né? Que de repente começou a aparecer aí no Instagram do Núcleo Brasil Paralelo. Eu nunca havia visto uma pessoa, né? Parece que geralmente ali no feed da Brasil Paralelo, do Núcleo BP, não aparecem rostos com muita frequência. Aí você deve estar se perguntando, quem é essa moça, né? Quem é Lara? E eu vou contar para você um pouco da minha história, para que você tenha alguma identidade comigo, para você saiba com quem você vai conversar ao longo destes 3 anos. Uma parte dessa história eu vou deixar para contar a você no último dia do nosso evento, na quarta-feira. Mas uma parte dessa história eu já vou contar para você agora. Eu sempre respirei língua portuguesa. Não é exagero dizer que eu sempre respirei língua portuguesa. A língua portuguesa passa pelos meus poros desde que eu era um bebê. Aqui, ó. Desde que eu era um bebê. Meu pai, esse que você está vendo aí na tela, professor Mário Vasconcelos. Meu pai é professor de língua portuguesa e atuou em sala de aula por 42 anos. Então, não é exagero dizer que desde a barriga da minha mãe eu recebo essa influência, né, relativa à língua portuguesa. Como se não bastasse, a minha mãe, que é uma médica radiologista, que inclusive foi aluna do meu pai, é apaixonada por língua portuguesa, a ponto de o meu pai, que já teve milhares e milhares de alunos, dizer que a minha mãe foi a melhor aluna que ele já teve na vida dele. Então, imagina, não é à toa que ele se apaixonou, né? E eu comecei a dar aulas de língua portuguesa desde muito cedo. Aos 16 anos, eu já me tornei professora particular, porque eu realmente tinha muita facilidade. A dificuldade que eu tinha em física, em química, em matemática, era a facilidade que eu tinha em língua portuguesa. E é muito engraçado que, fazendo uma análise da minha vida, eu consigo perceber que, desde sempre, eu escuto as pessoas falando, já analisando sintaticamente as estruturas. E isso não é algo que me cause esforço, não é algo que me cause, que me tome muita energia. Eu faço isso de maneira muito natural. As pessoas vão falando e eu vou pensando nas estruturas sintáticas, né, do que aquela pessoa está falando. Mais ou menos como aquele meme da Nazaré Tedesco, sabe? Que a pessoa fica pensando, vendo um monte de imagens. Assim, eu fico encaixando as estruturas sintáticas e isso sempre me foi muito natural. E eu demorei um pouco para perceber que isso era uma característica distintiva, de certa forma, que não era normal que as pessoas ficassem analisando a língua portuguesa o tempo inteiro, tanto em si próprias como nos outros. E aí eu comecei, né, a dar aulas particulares ali a partir dos 16 anos. E eu gosto muito da palavra. Sabe que o Fernando Pessoa, que é o meu escritor favorito, num livro chamado Livro do Desassossego, ele tem um texto muito lindo, são algumas reminiscências ali do Fernando Pessoa, e ele começa dizendo: gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim, e ele continua, o texto é lindo, mas gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. E eu não posso encontrar uma definição melhor. Eu realmente gosto de palavrar. Eu tenho amor pelas palavras, eu tenho gosto pelo que elas significam e por quão humanas as palavras nos tornam. Não existe forma de nós sermos mais humanos que por meio da língua. E nós vamos construir exatamente esse raciocínio ao longo deste evento. Você vai concordar comigo ao final do evento. Só que, no Brasil, você sabe, não vou te contar nenhuma novidade. No Brasil, quando você é de humanas, você faz direito. Quando você é de biológicas, você faz medicina. Quando você é de exatas, você faz engenharia. Ou pelo menos é isso que as pessoas nos influenciam a fazer. E eu não conseguia perceber a possibilidade de trabalhar com língua portuguesa como uma profissão. De maneira que eu fui realmente para o direito. E é muito engraçado como a língua portuguesa não me abandonou um único dia ao longo deste processo de caminhar pelo direito. Então, eu continuei dando as minhas aulas particulares e aquilo invadia meu universo o tempo inteiro. Por quê? Porque as pessoas se aproximavam de mim, geralmente. Não era para me pedir auxílio relativo a direito, nunca foi isso. Mas era para me perguntar alguma coisa relativa à língua portuguesa, alguma coisa relativa a um texto, a um idioma, a uma interpretação, a um poema, etc. Então, eu comecei a perceber que ali havia, de fato, uma vocação. E vale até a pena a gente falar sobre a etimologia dessa palavra. A palavra vocação vem do latim vocare, sabia disso? Que é a mesma palavra que dá origem a vocal, que dá origem à voz.
Então, uma vocação, que é a mesma palavra, inclusive, que dá origem ao vocativo. Talvez você já tenha ouvido falar dessa função sintática, que é justamente o chamamento. Então, uma vocação nada mais é do que um chamamento. Eu me atreveria a dizer aqui que até um chamamento de ordem espiritual mesmo. E aí, percebendo isso, eu decidi me entregar mais à língua portuguesa. E é engraçado porque eu atuei em 3 escritórios de advocacia, eu fiz pós-graduação em Direito, eu sou graduada e pós-graduada em Direito. E nos 3 escritórios pelos quais eu passei, ao fim das contas, eu estava dando assessoria de língua portuguesa. Então, ninguém chegava lá, batia a minha porta e falava, eu gostaria de contratar a Lara para ser minha advogada. Mas era, Lara, você pode ler meu texto, fazendo um favor, e me contar o que você acha, e me dar alguma sugestão, me dar uma explicação? Por que é que tem esse acento indicativo de crase? Por que é que tem essa vírgula? Posso usar esse travessão neste caso? O que você acha disso? Como deixar esse texto mais claro, mais limpo? E aí eu percebi que não tinha como fugir daquilo, né? E aí, depois de 3 anos advogando, eu fiz uma transição de carreira. E aí, é claro, eu fiz a formação necessária para isso, passei por uma complementação de graduação. E, olha só que coisa mais interessante, porque essa história é bem bacana. Era outubro e eu fui fazer minha entrevista na primeira escola. Cheguei no meio do semestre, uma professora, inclusive, estava saindo de licença maternidade, e eu consegui entrar nessa escola. E eu fiquei muito feliz. Eu me lembro de pisar a primeira vez no tablado e pensar, onde que eu estava que eu não estava aqui? Onde eu estava que não era aqui? Porque este é o meu lugar. Eu me lembro nitidamente disso, como se fosse hoje. Já faz alguns anos. E aí foi engraçado, porque eu cumpri este tempinho, né, ao final do ano, e no outro ano eu já estava em 2 escolas. E no outro ano eu já estava em 4 escolas. E aí o resto é história, né? Foram anos e anos aí, estando em sala de aula, muitos milhares de alunos, depois de tantas escolas assim. Depois de 5 anos, eu percebi que havia uma demanda muito grande por português jurídico. E, de fato, existe. O profissional do direito é muito carente da boa escrita, de dominar a boa escrita. E aí eu decidi fundar o Expressando Direito, curso prático de português jurídico, no qual eu trabalho hoje com o meu pai, professor Mário Vasconcelos. Então, nós temos este curso, nós já vamos, inclusive, para a 5ª turma. E é um grande prazer poder trabalhar ao lado do meu pai. Meu pai é meu grande companheiro de trabalho. O estudo da língua portuguesa trouxe para mim ainda uma segunda revelação. Só que esta revelação eu não vou fazer agora. Vou fazer apenas na quarta-feira. Na quarta-feira você vai descobrir uma segunda revelação que me foi feita. Só que eu preciso construir um raciocínio até lá. E eu quero saber o seguinte. Você vai estar comigo no 3º dia. Você vai me acompanhar no 1º dia até o final. No 2º dia até o final e no 3º dia. Porque eu não quero que você me abandone. Não me abandone aí no meio do caminho, não. Gostaria imensamente de pedir para você usar a hashtag O Resgate da Linguagem. Não deixe de usar. Use a hashtag O Resgate da Linguagem. Marque o Instagram do Núcleo Brasil Paralelo, @NúcleoBP. Marque o meu Instagram, por que não? @LaraBrennerQueiroz. E nós vamos fazer um passeio pela linguagem, um passeio pela língua portuguesa. Compartilhe essa live. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Conta para mim no YouTube. Deixa eu ver, como que tá? Olha, que tanto de gente. Sou estudante de Direito. Ouço muito o relato que a senhora revelou, né? É muito comum isso, essa necessidade do português jurídico. Olha só, Laraflix. Adorei o Laraflix. Façam o Laraflix mesmo. Tem muitos vídeos disponíveis gratuitamente no meu canal do YouTube. É muita coisa de qualidade. Olha, excelente abertura. Fico muito feliz. Hashtag O Resgate da Linguagem. Cadê a hashtag O Resgate da Linguagem? Sobe essa hashtag aí, gente. Sobe essa hashtag. Vai, hashtag O Resgate da Linguagem, que a gente tem muita coisa interessante para compartilhar aqui. Vamos lá? Então, vamos começar a falar sobre... Sobre o que será que nós vamos falar agora? Vamos começar a falar sobre língua portuguesa. Vamos começar a falar sobre linguagem. Neste caminho dando aula, eu percebi que a norma padrão é olhada muitas vezes como um fim em si. Então, o estudo da norma padrão acaba sendo aquele estudo que te interessa só da porta para dentro da sala de aula, né? E aí você estuda aquele monte de regras, e aí regras de concordância, de regência, análise sintática, e aí você não consegue ver como aquilo pode ser aplicado no seu dia a dia. Isso é péssimo, tá? Isso é péssimo. Porque não existe nada que esteja tão presente na sua vida como a linguagem. A gramática é um instrumento,
E eu quero te mostrar de que ela é um instrumento. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. O objetivo aqui hoje é você focalizar, preste atenção, porque eu preciso que você saiba qual é o objetivo do evento. O objetivo meu hoje com você é focalizar um passo antes da gramática normativa. Eu preciso que você entenda o porquê. Por que me dedicar ao estudo da língua portuguesa? Por que me dedicar ao estudo da gramática? Essas são perguntas fundamentais. Porque senão você estuda análise sintática e fica com ódio da gramática, e fica com ódio da análise sintática, e de quebra ainda fica com ódio do professor, porque eu sei disso, porque eu vivo isso na pele, né? E eu quero te dizer que antes deste estudo, é fundamental que nós entendamos por quê. Este, na verdade, é o grande objetivo deste evento. É que você entenda a causa. É que você entenda o caminho que nos leva aos porquês de se estudar a língua portuguesa. Eu preciso que você entenda estes meandros, sabe? Esse caminho que nos conduz até lá. O estudo da linguagem faz com que você aguce sua percepção de mundo. E se você ficar comigo até o final desta aula, eu garanto que você vai constatar a mesma coisa. Então, preste atenção que essa explicação que eu vou dar para você agora é o ponto central do nosso evento. Eu gostaria de fazer um sobrevoo com você pelos temas que nós vamos abordar ao longo destes 3 dias. E acredite de antemão no que eu vou te dizer, tá bom? Se você não domina a linguagem, alguém vai dominar por você. E eu quero te mostrar isso agora aqui, pelos próprios tópicos que nós vamos ver. Quais vão ser as 3 aulas que nós vamos ver aqui, os temas das 3 aulas? Olha só. No primeiro dia, que é hoje, nós vamos falar sobre a manipulação pela linguagem, tá? Então, nós vamos falar de como a linguagem manipula o seu próprio jeito de pensar. Eu vou provar isso para você. Você vai, talvez, até se assustar com relação a isso, porque é muito mais frequente do que nós imaginamos. No segundo dia, amanhã, terça-feira, nós vamos falar sobre o poder da língua. Então, o poder que a língua confere a você. Você fica mais poderoso, você consegue se impor mais sobre a vida. Isso é um fato, né? E no terceiro dia, nós vamos falar como a língua impacta a formação da sua própria personalidade, o desenvolvimento da sua própria personalidade. E talvez você olhe para isso e pense que a língua vai me ajudar na formação da minha personalidade, no desenvolvimento da minha personalidade. É apenas e tão somente um pressuposto, tá bom? Não tem para onde correr. Quanto mais aguçado for seu entendimento de linguagem, mais fácil vai ser o desenvolvimento da sua personalidade. Você vai entender perfeitamente no terceiro dia. Isso tudo, pessoal, para dizer para você o seguinte: se você não domina a linguagem, alguém vai dominar por você. Nós vamos falar no dia 1 sobre manipulação. Se você não controla a manipulação, alguém controla para você. Nós vamos falar sobre o poder da língua no dia 2. Se você não controla este poder, alguém controla para você. Nós vamos falar sobre desenvolvimento da personalidade no dia 3. Se você não controla isso, alguém controla para você. Acredite no que eu te digo. E por que isso, né? De antemão, antes de nós começarmos com os exemplos práticos. A língua é um instrumento de leitura e tradução da realidade para dentro da sua cabeça. E aqui é sempre interessante nós fazermos uma análise com o grego. Eu sempre gosto de falar disso, quem me acompanha há muito tempo aqui já me viu falando isso outras vezes. Em grego, a palavra que deu origem à língua é a palavra logos. Só que essa mesma palavra em grego, logos, a própria palavra logos, significava raciocínio, pensamento, língua, palavra. Então, de logos, é engraçado hoje, porque esses conceitos parecem distintos para nós, né? Razão, pensamento e palavra parece que seguiram rumos muito distintos, mas é um ledo engano isso. Não existe pensamento sem a articulação por meio da palavra. A palavra é a base do pensamento. A palavra, como diria Karl Kraus, a palavra é a carne do pensamento. Então, eu preciso dominar a palavra para que eu domine os meus próprios pensamentos. Por quê? Porque imagine você que a gente lê o mundo, a gente olha à nossa volta e a gente introjeta a nossa leitura. Não é à toa que chama leitura de mundo. A gente introjeta a nossa leitura de mundo. Nós contamos para nós mesmos a história do mundo mediante as palavras. Então existe um véu tradutor, digamos assim, que traduz a realidade para dentro de mim.
De maneira que o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, e consequentemente o que eu faço, e consequentemente o que eu sou, consequentemente quais são as minhas opiniões e qual é o meu caminho, tudo isso advém da palavra. Lembra do grego? De logos vem pensamento, de logos vem raciocínio, e de logos vem palavra. Os gregos sabiam muito bem o que diziam, talvez muito mais do que nós. Então é por isso que a gente precisa tomar este cuidado tão grande. A palavra pode ser um mecanismo de construção da realidade para nós, de tradução da realidade para nós, mas ela também pode ser um mecanismo de manipulação, de distorção da realidade. Então eu posso traduzir a realidade para dentro da minha cabeça de maneira absolutamente distorcida, de maneira deturpada. Você já deve ter observado alguém fazer isso. A pessoa, de repente, conta uma história e você fala, não, mas espera aí, não é isso que está acontecendo, não. Você está percebendo que a sua leitura está completamente deturpada? Problema neste véu tradutor chamado linguagem, né? E aí você vai ver, ao final de tudo, como fortalecer, então, a linguagem antes que usem a linguagem para enfraquecer quem você é. Esse é algo muito importante de nós ressaltarmos neste momento. Ao final deste evento, você vai entender como fortalecer a sua personalidade pela linguagem antes que alguém use a linguagem para enfraquecer quem você é, para seus próprios fins, né? Para quem é o conteúdo do nosso evento? Olha, para quem não sabe nada de gramática, para você que não sabe nada, este evento é para você. Para você que já tem um bom domínio de gramática normativa, este evento é para você. Porque provavelmente a abordagem que nós vamos fazer aqui, que é uma abordagem filosófica da língua, em grande parte, você vai perceber, talvez você nunca tenha visto. Este evento foi pensado para famílias que querem ensinar seus filhos, para famílias que querem criar seus filhos de maneira forte, para que seus filhos não sejam influenciáveis, para que seus filhos não sejam massa de manobra, né? Então, quantos pais, quantos avós não querem proteger os seus filhos? Então, este evento é para você, você vai perceber por quê. É perfeitamente possível criar uma criança, criar um adolescente, criar um jovem forte. Um jovem que não seja manipulável pelo mundo. Por quê? Porque ele mesmo já conhece os mecanismos de manipulação. O próprio jovem já conhece, se ele for ensinado a reconhecer estes mecanismos. Então, acredite no que eu vou te dizer. Quem não entende o poder da linguagem está muito, mas muito mais exposto ao risco de ser manipulado. Então, nós vamos começar agora o nosso evento de fato. Você vai me acompanhar nessa jornada? Veja só. O assunto sobre o qual nós falaremos hoje já causou guerras, levantou impérios, uniu e desuniu pessoas, construiu e destruiu vidas. É uma habilidade inerente apenas ao ser humano, capaz de mudar o curso da história. Mas por estarmos em contato com isso o tempo inteiro, nós muitas vezes nos acostumamos com o seu uso e perdemos a percepção de sua importância. Nós comumente negligenciamos este poder que está em nós. Do que eu estou falando? Eu estou falando, evidentemente, da linguagem. E antes de nós começarmos a falar propriamente sobre linguagem, eu gostaria de que você soubesse qual é a definição de linguagem. O que é linguagem, afinal de contas? Olha, linguagem é o meio pelo qual o homem exprime os seus pensamentos e seus sentimentos. É uma característica tipicamente humana. Então, toda a maneira de o ser humano comunicar seus pensamentos e seus sentimentos é linguagem. Isso pode se dar, por exemplo, por meio de expressões faciais. Uma expressão triste, por exemplo, é uma manifestação de linguagem. Uma expressão feliz é uma manifestação de linguagem. A entonação de voz, por exemplo, é característica da linguagem. O gestual é característico da linguagem. Então, linguagem, num sentido amplo, é toda forma de comunicação humana. A porção verbal da linguagem, a parte que lida com a palavra dentro da linguagem, é a língua. Então, neste momento, eu estou me valendo de linguagem verbal, porque eu estou me valendo da palavra com você, e estou me valendo de inúmeros pontos de linguagem não verbal, desde a escolha da roupa até a maneira como eu escolho falar para você. Eu poderia falar assim de maneira muito sem graça, por exemplo, e absolutamente linear, e aí seria uma escolha de linguagem não verbal.
Ou eu posso escolher falar de maneira muito efusiva e muito empolgada, e isso também é uma escolha de linguagem não verbal. Então, as palavras são a porção verbal, a língua, e o resto, sobre o qual eu falei, é a porção não verbal, a linguagem não verbal. Só a linguagem humana expressa sentidos diferentes de acordo com as diferentes experiências e situações. Isso é muito interessante nós falarmos. Somente a linguagem humana é capaz de articular uma comunicação intelectual. Por isso que nós dizemos que linguagem, em última instância, é uma característica típica do ser humano. E a sua forma mais apurada, a sua forma mais sofisticada, a sua forma mais precisa é justamente a língua. As palavras são um trunfo do ser humano. Tanto é que as palavras são únicas e exclusivamente pertencentes ao ser humano, né? Nenhum outro animal consegue articular palavras. E eu queria que você entendesse por quê. Olha só, guarda essa palavra porque nós vamos falar disso ao longo de 3 dias. 3 dias nós vamos falar sobre a precisão da linguagem. Veja, se alguém chega para você empolgado, por exemplo, nossa, olha, existem 1000 coisas que podem definir isso aqui. Você pode falar, nossa, fulano está empolgado, por exemplo. Empolgado é uma palavra. Mas se eu digo, por exemplo, que fulano está eufórico, existe uma mudança de sentido. Se eu digo, por exemplo, que essa pessoa está ansiosa, existe uma mudança de sentido. Se eu digo que essa pessoa está com muita expectativa, existe outro sentido. Se eu digo que ela está animada, é outro sentido. De maneira que nós podemos concluir que não existem sinônimos perfeitos na língua portuguesa. Escuta o que eu estou te falando, que é a base da aula de hoje. Não existem sinônimos perfeitos em nenhum idioma. Na língua portuguesa não seria diferente. Lara existe sim. Cão é sinônimo de cachorro, por exemplo. Então pede um cão quente da próxima vez que você for à lanchonete. Não é sinônimo de cachorro? Anota o que eu estou te falando. Não existem sinônimos perfeitos. Não é à toa, não sou eu quem está falando isso. São os maiores estudiosos de linguagem. Então, quando eu converso com você sobre objetividade, sobre precisão nas palavras, eu não estou conversando fiado. Escolha as palavras que você vai escolher. Escolha as palavras que você vai usar, desculpa. Porque é exatamente isso que vai te posicionar com muita exatidão dentro do mundo. Porque é por meio da língua que a gente explora essa característica tão humana, né? Que é essa característica de objetividade e de precisão. Só que existe uma dualidade, né, no uso da língua. É claro que a língua pode ser usada para o bem e a língua pode ser usada para o mal. A língua pode ser usada para representar a realidade de maneira mais fidedigna possível. Então, traduzir essa realidade de maneira fidedigna para dentro da minha cabeça. Ou a língua pode ser usada para distorcer a realidade, deturpar a realidade, manipular a realidade. Se os nossos pensamentos são formados por meio da linguagem, e é isso que eu estou te mostrando desde o começo deste evento, né? Os nossos pensamentos são formados por meio da linguagem, nós precisamos estar sempre muito vigilantes, porque qualquer malabarismo semântico vai deturpar a maneira como as ações vão ser percebidas pelos outros e por você mesmo. Então, se você fizer um malabarismo semântico no momento de traduzir um universo para dentro da sua cabeça, isso vai mudar a maneira como você percebe o mundo. E, em última instância, a maneira como você percebe o mundo é a maneira como você vai agir. Porque a sua ação advém da maneira como você lê o mundo. Então, suas ações, em última instância, são decorrentes das palavras que você escolhe para traduzir a realidade. É preciso que você vigie. Imagine, por exemplo, que eu chegue a um consultório e diga que estou sentindo tristeza. E, ao final das contas, o médico conclua que eu estou com depressão. Olha, tristeza não necessariamente é um aspecto que se estende no tempo. Depressão é uma doença que exige tratamento. Então, eu não posso confundir tristeza com depressão. Porque depressão vai ensejar um tratamento que vai mudar o curso da minha vida. Entende o que eu quero dizer? Não existem sinônimos perfeitos. Este é apenas um exemplo. E eu quero mostrar para você de que maneira alguém pode, se você não vigiar isso, alguém pode construir seus pensamentos para você. E a pergunta que eu te faço é, você quer ser massa de manobra? Você quer ser massa de manobra, por exemplo, de uma mídia?
Você quer ser massa de manobra dos seus colegas de trabalho? Você quer ser massa de manobra do seu chefe? Você quer ser massa de manobra de algum político, por exemplo? Porque se você não vigiar as palavras, alguém vai vigiar essas palavras para você. Só que as palavras, muitas vezes, são muito sutis. Muitas vezes as palavras são sutis. Às vezes elas são disfarçadas. Às vezes elas são tão mansas e tão pacíficas e tão inocentes que você nem se dá conta do que está acontecendo. E eu quero te mostrar isso na prática em alguns exemplos. Você está lá navegando pela sua timeline, vivendo a sua vida, olhando para as notícias, eis que de repente surge, por exemplo, uma inocente manchete como esta na sua frente. Olha, revista Crescer, por exemplo. Casal decide por redução fetal para ter gêmeos em vez de quíntuplos. E aí, quais foram as palavras, né, ditas pelo casal? Pesadelo mental. Leia de novo, leia com carinho. Você. Volta para a tela, pessoal, deixa o pessoal ver. Olha para a tela. Casal decide por redução fetal para ter gêmeos em vez de quíntuplos. Pesadelo mental. Olha, se você está minimamente desatento, não vi problema nenhum, né? Não vi problema nenhum. Só que se a gente para olhar com muito carinho, né? O que seria redução fetal? Volta para mim, pessoal, volta para mim. O que seria redução fetal? Olha, eu analiso a palavra redução e eu penso, reduzir é tornar menor, né? Então, redução, tornar pequeno. Ok, tornar menor, né? Diminuir o tamanho. Eu olho para a palavra fetal, olha, fetal é relativo a feto, né? Um adjetivo relativo ao substantivo feto. E aí eu olho para a palavra redução, ela não me toca, ela não me desperta nada. Eu olho para a palavra fetal, ela não me toca, ela não me desperta nada. Mas eu sei, quando eu leio a notícia, e mesmo quando eu penso melhor com relação à manchete, eu sei que nós estamos falando de um negócio que na minha terra, pelo menos, se chama assassinato de bebês. Isso tem nome, isso se chama aborto. Só que a palavra redução não carrega em si a carga de morte. A palavra fetal não carrega em si a carga de morte. Nenhuma dessas palavras gera mal-estar em mim, porque nenhuma dessas palavras está ligada à morte. Mas redução fetal é justamente aborto, que na minha terra, pelo menos, que eu sou de Goiânia, isso se chama assassinato de bebês. E aí é muito interessante, porque é claro que a motivação disso pode ser para salvar a vida da mãe, não tem problema, não tem problema. Então é claro que muitas vezes a intervenção é necessária, eu nem quero entrar no aspecto médico, porque eu não teria nem discernimento para isso. Mas a gente precisa dar nome às coisas. A gente precisa dar nome às coisas. Porque um primeiro passo é chamar aborto de redução fetal. Mas daqui a pouco eu vou ter uma lei aprovada, por exemplo, chamada Lei de Redução Fetal. E essa lei passa sem impactar ninguém. Daqui a pouco eu vou ter uma lei que, no malabarismo semântico, por exemplo, se chama lei de, sei lá, seleção conveniente. Seleção conveniente. Lei de redução fetal, por exemplo. Lara, mas que coisa dramática, né? Que coisa dramática mesmo. Você imagina que nós estamos falando de uma notícia. Essa é uma notícia que não traz para você a carga daquilo que, de fato, ela exprime. E se nós pensarmos que, no caso até, esses fetos tinham, esses 3 que foram abortados, né, já tinham 5 semanas de vida, se nós pensarmos que com 5 semanas de vida o indivíduo já tem um mini coraçãozinho, ele já tem os bracinhos se formando, ele já tem as perninhas se formando, bom, eu consigo imaginar uma cena de aborto, né? Não faz sentido que nós entremos aqui nos porquês de as pessoas fazerem isso, mas faz sentido que a gente pense em algo muito importante. Presta atenção no que eu vou te falar. A gente tem que dar nome às coisas. As coisas têm nome. E se nós perdermos o vínculo, se nós perdermos o nome com este significante, se nós perdermos a nossa ligação com o significante, com o nome das coisas, nós automaticamente perdemos a sensibilidade do significado. Passando para outra notícia, por exemplo, para outra manchete. Olha, uma manchete aparentemente inocente, né? Marcha para Jesus interrompe trecho da Avenida Boa Viagem nesta tarde. Ah, Lara, não vi nada demais aí, não, é verdade. Não tem nada de muito dramático, né? Marcha para Jesus interrompe trecho da Avenida Boa Viagem nesta tarde. É verdade.
Talvez me cause um incômodo numa primeira leitura ver uma palavra, por exemplo, como interrompe. Afinal de contas, ninguém ama ser interrompido, né? Você está ali conversando, por exemplo, e aí alguém te interrompe. Olha, interromper traz uma carga negativa, né? Sei lá, tá andando por aí, alguma coisa interrompe seu caminho, aí você tem que fazer meia volta. A rua, sei lá, foi fechada, por exemplo, e aquilo interrompe seu trajeto para o trabalho, e aí você tem que dar meia volta. Interrompe já não é uma palavra muito feliz. Mas, de fato, foi o que aconteceu. Pô, então tá bom, tudo bem. Só que 6 dias depois, o mesmo jornal coloca outra manchete, que é essa manchete que você vai ver. Olha, parada da diversidade toma conta de orla em Boa Viagem. Tudo bem esta manchete? Tudo bem. A primeira manchete está tudo bem, a segunda manchete está tudo bem. Então, se eu analiso a primeira, eu acho que está tudo ok. Se eu analiso a segunda, eu também acho que está tudo ok. Talvez a grande diferença seja que agora eu troco o interrompe por toma conta. E eu não sei se você concorda comigo, meu povo de Deus, mas tomar conta é uma delícia. A felicidade toma conta de mim, né? Tomar conta não necessariamente pressupõe que eu esteja atrapalhando alguém. Porque se simplesmente um monte de gente entra aqui nessa sala e toma conta dessa sala, isso não necessariamente implica dizer que alguém foi atrapalhado por este movimento, percebe? É diferente de interrompe. Se eu interrompo alguma coisa, eu estou atrapalhando alguma coisa. Então veja que sutileza, né? E se nós pensarmos, por exemplo, que a marcha que interrompeu a avenida tinha 100 mil pessoas e a parada da diversidade tinha 600 mil pessoas, eu consigo perceber que talvez a possibilidade de interrupção seja maior por 600 mil pessoas do que propriamente por 100 mil, né? E o mais interessante, quando a gente olha em comparação, quando você olha essas duas manchetes aqui, o mais interessante é que existem algumas coisas tão sutis, mas tão sutis, que talvez passem despercebidas, se você estiver minimamente desantenado ali, não estiver prestando atenção. Por exemplo, nós temos nessa manchete aqui, olha só, nós temos nessa daqui, ó, uma palavrinha muito singela, uma palavrinha muito sutil, assim, tá vendo? Franciscanamente colocada, né? Que é a palavra Cristo. Tá aqui. Tudo bem, a palavra Cristo, afinal de contas, Jesus é Cristo, então tá tudo certo. Só que se eu olho para essas letras miúdas aqui, olha, por mais diversidade. Tudo bem colocar isso aqui? Claro que tudo bem, não tem problema nenhum. Só que aqui eu vejo a nobreza da parada, percebe? E é de fato um ato muito nobre, um exercício democrático. Ninguém está aqui para julgar qual é o objetivo do movimento, né? Nós estamos analisando apenas a comparação linguística da coisa. Aqui eu percebo qual é o objetivo nobilíssimo, não poderia ser mais nobre, que é em prol da diversidade. Aqui eu não sei qual é o objetivo do movimento, percebe? Para que serve esse povo fanático aqui, né? A gente nem sabe, interrompendo ali a rua, etc e tal. E eu só vou descobrir qual é o objetivo do movimento quando eu leio a reportagem. E o objetivo é união das famílias, paz e controle de drogas. Me parece tão nobre quanto pela diversidade. Concorda comigo? Se eu tenho uma marcha em prol da união das famílias, em prol da paz, em prol do controle de drogas, bom, isso me parece um tanto quanto nobre. Agora, aqui eu não sei qual é o objetivo da marcha. Aqui eu sei qual é o objetivo da marcha. Na manchete. E eu pergunto para você, quantas pessoas leem além da manchete? Quantas pessoas leem além da manchete? Olha só que coisa mais sutil, né? E eu queria que você olhasse para mim e entendesse uma coisa. As palavras precisam ser precisas. As palavras precisam ser precisas. Deixa eu te dar um exemplo aqui, sutil, pero não mútil. Se eu digo para você que aquelas pessoas invadiram uma fazenda, isso é muito diferente de dizer que elas ocuparam a fazenda. Concorda comigo? Se eu digo que os sem terra, por exemplo, invadiram a fazenda, isso é muito diferente de dizer que eles ocuparam a fazenda. Porque invasão pressupõe algum grau de força contrária. Então, se eu invadir, bom, alguém não estava feliz com essa invasão, né? Aquela invasão, obviamente, não é bem-vinda. Agora, se eu digo que eu ocupei a fazenda, bom, ocupação é uma palavra bem neutra. Só que se você for ao dicionário, você vai perceber que essas palavras são sinônimas. Mas será que são mesmo? Se você olhar para essas duas manchetes, você vai perceber que tomar conta é sinônimo de interromper. Bom, em maior ou menor grau, nós estamos falando da mesma coisa. Será? Será? E aí nós passamos para um último exemplo, que é justamente
Um que apareceu muito, né, aí que as pessoas comentaram bastante, que é a economia dá mais sinais de despiora, que foi uma manchete que foi publicada aí em uma grande mídia. Economia dá sinais de despiora. E aí, a pergunta que eu te faço é, e eu vou te fazer essa pergunta ao longo de todos esses 3 dias, por quê? Por que alguém usaria ocupar em vez de invadir? Por que alguém usaria tomar conta em vez de interromper? Por que alguém usaria redução fetal em vez de aborto? Ou em maior grau, em vez de assassinato, mas aborto, nós temos uma palavra específica para isso. E aqui eu repito para você a pergunta de novo. Por que alguém usaria uma palavra como despiora em detrimento de palavras devidamente registradas, como melhora, ou como recuperação, ou como elevação, ou como subida? Porque se eu penso numa palavra como melhora, eu consigo ver um movimento de ascensão. Se eu penso numa palavra como recuperação, eu consigo ver um movimento de ascensão. Se eu penso em elevação, subida, eu consigo ver um movimento de elevação. Se eu penso em despiora, eu não penso em elevação. Só que a realidade mostra uma elevação. E eu pergunto para você, uma vez que eu tenha escaneado a realidade, uma vez que eu, jornalista, saiba que eu preciso me valer preferencialmente das palavras registradas em dicionários, porque a palavra despiora, assim como o verbo despiorar, esses dois não são registrados nos massivos dicionários. Tem um dicionário que registra, que é um dicionário bem vanguardista, que é o Priberan. Se a gente vai ao VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é editado pela Academia de Letras e é responsável pela edição das palavras que são devidamente aceitas, né, formalmente aceitas na língua portuguesa, você não vai encontrar despiora. E a pergunta que eu te faço é, por quê? Será que essa escolha é aleatória? Porque essa palavra não nos aproxima da realidade? Porque de todas as palavras disponíveis, eu escolho aquela que não me aproxima da realidade? Por que conduzir o meu pensamento para longe da realidade? Bom, todo o raciocínio que nós construímos até aqui mostra para nós que a palavra é capaz de moldar o nosso pensamento. E que uma vez que o nosso pensamento esteja moldado, isso é capaz de conduzir as nossas ações. O pensamento precede a ação, uma vez que nós somos seres racionais. E aí talvez você esteja olhando para mim e pensando assim, ó, mega teoria da conspiração isso. Nada a ver. Interrompe, toma conta, ai, nem vi diferença. Despiora, melhora, subida. Mesma coisa lá, deixa de ser doida. Tá. Muito antes de nós, 1949, alguém pensou isso para nós. Muito antes de nós, alguém conseguiu olhar, uma pessoa, inclusive, que era comunista, né? Um comunista utópico que sonhava com a implantação do comunismo, conseguiu ver, como todo bom comunista, conseguiu constatar que aquilo era impossível, né? Que não sairia do plano da utopia jamais. E olhando para o governo de Stalin, se decepcionou profundamente. E essa pessoa, olhando para todos os mecanismos de dominação, olhando para todos os mecanismos de manipulação, concluiu que o maior deles, mais do que a violência, mais do que a tortura, mais do que qualquer outro mecanismo, o maior mecanismo de dominação se chama língua. A sua língua. A minha língua. A língua que é usada como base para a formação do nosso pensamento. E essa desilusão com o governo stalinista fez o nosso grande George Orwell, um dos maiores escritores do século XX, olhar para uma terra inventada chamada Oceânia e criar toda uma história ali em cima num romance chamado 1984. Talvez você já tenha ouvido falar desse romance. E Orwell percebe, portanto, que a base da manipulação deste governo, né, e aí ele usa um governo fictício, que é o INCSOC, o partido inglês, né, e ele consegue perceber que o INCSOC, para dominar a população, para manipular a população, percebe que para controlar a ação da população, ele precisa controlar a língua. Então, eu controlo o que você pensa a partir do momento em que eu controlo as palavras que estão no seu espectro. Se você olha para alguma coisa e aquela coisa não tem nome, e na aula de amanhã você vai ver isso com muita clareza, não perca a aula de amanhã.
Se eu olho para alguma coisa e aquela coisa não tem nome, eu não consigo passar aquela coisa para dentro do meu imaginário. Então, sabe quais palavras foram, por exemplo, destituídas, abolidas, acabadas, retiradas, extirpadas da língua de Oceânia? Que inclusive ela é chamada de novilíngua, né? Palavras, por exemplo, como justiça, como honra, como moralidade, como religião. Imagina um povo que sabe o poder da religião, por exemplo. Um povo que tem adoração e temor e devoção ao seu Deus, por exemplo. Um povo que se torna coeso a partir dessa devoção. Bom, esse povo é muito mais forte, então eu não posso deixar esse povo ter religião. Bom, como eu faço alguém não ter religião? Eu tiro aquela palavra de cena. Se a palavra não existe, eu não consigo traduzir a realidade para a minha cabeça. E se eu não consigo traduzir a realidade para a minha cabeça, eu mino a minha possibilidade de ação. Se eu não tenho uma palavra correspondente, eu não tenho uma ação correspondente, entende? Ou essa ação fica um tanto quanto confusa. Dentro deste livro, o Orwell explica para nós o conceito de pensamento-crime. É muito interessante isso, né? Também chamado de crime-ideia, depende da tradução. Essa novilíngua do George Orwell também é chamada de nova fala, tá? Dependendo de qual é a tradução do livro. E ele explica para nós o que é o pensamento-crime, é muito interessante. Ele fala para nós que o pensamento-crime são todas essas palavras que não podem estar presentes no imaginário da população, porque ela, senão vai ser, do contrário, ela vai ser muito mais, de maneira muito mais dificultosa manipulada. Então, se aquela palavra não existe, ela é um pensamento-crime. Ou seja, toda vez que o indivíduo pensa em honra, em moralidade ou alguma coisa que remeta vagamente àquilo, imediatamente aquelas palavras já caem dentro de uma grande palavra, esta sim massacrada, que é a palavra crime-ideia, ou pensamento-crime. Então eu não consigo nem formular uma ideia, porque quando eu começo a formular aquela ideia, existe uma grande palavra que tapa a possibilidade dessa ideia se desenvolver na minha cabeça, que é a palavra crime-ideia, que é a palavra pensamento-crime. E aí, eu selecionei para nós um trecho em que um dos personagens, chamado Simi, explica a novilíngua, explica a base da novilíngua para o Winston. E o Winston é o nosso grande herói, né? Aquele que vai, o personagem principal ali ao longo de todo o livro. E ele explica qual é a base da novilíngua. Diz o Simi: que coisa bonita a destruição das palavras. Claro que a grande concentração de palavras inúteis está nos verbos e nos adjetivos. Mas há centenas de substantivos que também podem ser descartados. Não só sinônimos, mas os antônimos também. A gente pode descartar isso tudo, vamos reduzir o vocabulário. Afinal de contas, o que justifica a existência de uma palavra que seja simplesmente o oposto de outra? Por que eu preciso de duas palavras? Olha lá. Uma palavra já contém em si mesma o seu oposto. Pense em bom, por exemplo. Acompanha comigo. Pense em bom, por exemplo. Se você tem uma palavra como bom, qual é a necessidade de uma palavra como ruim? Imagina, para que tanto de palavra? Desbom dá conta perfeitamente do recado. Desbom, o contrário de bom, dá conta perfeitamente do recado. Qual é o sentido de dispor de uma série de palavras imprecisas e inúteis, como excelente, esplêndido e todas as demais? Imagina, para que esse tanto de palavra? Se eu posso colocar tudo em bom e em desbom apenas, se eu posso ter este ponto e este ponto, se eu tenho 8 e 80, por que eu preciso preencher todo esse gap, todo esse espaço entre o 8 e 80? Né? E aí ele continua, ele fala assim, passa para nós. Você não vê que a verdadeira finalidade da novilíngua é estreitar o âmbito do pensamento? No fim, teremos tornado o pensamento crime literalmente impossível, já que não haverá palavras para expressá-lo. Todo o conceito de que pudermos necessitar será expresso por apenas uma palavra com um significado rigidamente definido, e todos os seus significados subsidiários serão eliminados e esquecidos. Menos e menos palavras a cada ano que passa e a consciência com um alcance cada vez melhor. Eu acho isso chocante. Menos e menos palavras a cada ano que passa e a consciência com um alcance cada vez melhor. Escuta isso de novo. Você não vê que a finalidade da novilíngua é estreitar o âmbito do pensamento?
Você entende que Orwell foi profético? Você entende que Orwell previu que quanto mais as palavras forem extirpadas da nossa cabeça, menor é nosso imaginário, menor é nossa capacidade de construção do pensamento? Olha como o cara foi profético nisso, né? E é tão engraçado que as palavras que sobram, e nós vamos falar muito disso na aula de amanhã, se eu fosse você eu não perderia, as palavras que sobram têm seu sentido muito confuso. Então eu não só extirpo palavras, como aquelas que sobram eu faço de maneira muito confusa. Por exemplo, nós temos 4 ministérios em Oceânia. O Ministério do Amor, adivinha o que o Ministério do Amor faz? Ele regula a espionagem. Ministério do Amor, que confusão. O Ministério da Verdade regula a produção de mentiras, falsificação de documentos. Inclusive é nele que o Winston trabalha, o personagem principal, falsificando documentos e, consequentemente, falsificando o passado. Porque ele fala que quando se editam as provas existentes do mundo, eu consigo editar a memória do povo. O Ministério da Fartura, que regula, adivinha, a escassez. O Ministério da Fartura regula a escassez, porque é tudo muito escasso em Oceânia, né? Como é, fazendo um paralelo aí, num país comunista, por exemplo, já que o Orwell está falando justamente disso. E o Ministério da Paz é aquele que regula a guerra. Então, olha só, eu corto as palavras e aquelas palavras que sobram trazem para mim muito mais confusão do que propriamente esclarecimento. Bom, eu não sei se você concorda comigo, mas um povo confuso, um povo que não tem uma linguagem para traduzir para a sua cabeça a realidade, é um povo muito mais fácil. Um povo sem imaginário, sem palavras suficientes que traduzam o mundo para dentro de si. Um povo cujas palavras são absolutamente confusas, bom, esse povo é absolutamente manipulável. E é de fato o que acontece. As pessoas são confusas e seguem tudo como se fossem verdadeiros zumbis, né? Então, quando eu te digo que o refinamento da linguagem traz para nós o refinamento da percepção, eu estou falando também em grande instância, em grande grau, né, da quantidade de palavras diferentes para fazer para nós, para dar para nós noção de gradação, noção de proporção. Presta atenção, porque nós vamos concluir esse raciocínio juntos. Imagine, por exemplo, que eu tome um vinho. Pega um vinho, vou tomar um vinho, por exemplo. Eu posso olhar para esse vinho e falar, é razoável, né? Razoável, o vinho é razoável. Posso falar, por exemplo, que esse vinho é excelente. Nossa, excelente esse vinho. Nossa, excelente. Eu posso falar, por exemplo, que este vinho é excepcional. Excepcional. É diferente de excelente, é diferente de bom. Eu posso falar, por exemplo, que este vinho é único. Único só tem um, né? Não existe mais nem outro. Eu posso falar que ele é inigualável. Bom, e tudo isso é muito diferente de falar que ele é bom. Existe uma hierarquia aí, existe uma gradação de palavras. Eu não posso colocar tudo isso em bom. Por outro lado, eu posso falar que um vinho é ruim. Só que ele ser ruim é diferente de ele ser péssimo. E ele ser péssimo é diferente de ser horrendo, diferente de ser insuportável. Só que tudo isso, horrendo, péssimo, ruim, isso tudo é diferente, por exemplo, de desbom. Concorda comigo? Se eu tenho bom e se eu tenho desbom, eu perco todos os matizes entre um e outro. Eu perco toda a minha percepção de gradação. E a percepção de gradação é inerente à leitura correta da realidade. Então eu não consigo traduzir a realidade a contento para dentro da minha cabeça. Quando eu diminuo esse refinamento, meu povo, escuta o que eu estou te falando, é tão sério isso. Quando eu diminuo esse refinamento, quando eu diminuo essa capacidade de perceber as nuances, quando eu diminuo todas essas possibilidades de palavras, eu diminuo o que o indivíduo sente. Eu diminuo o que você pensa. Se você não tem palavra para pensar, você não tem palavra para sentir, para traduzir isso, traduzir esse sentimento para você. Ao fim e ao cabo de tudo, né, para usar aí uma redundância já consagrada no nosso idioma, você está reduzindo quem o indivíduo é. Então você reduz o ser. Quando você reduz a língua, você reduz o ser humano. Porque a forma mais sofisticada, refinada, precisa e objetiva de manifestação, de comunicação do ser humano é a língua. Não mexa na língua. Se é para mexer na língua, que seja para expandir. E se é para expandir, que seja com precisão. Que você use as palavras sabendo o que elas significam. Porque senão daqui a pouco você usa redução fetal, em vez de aborto.
Senão, daqui a pouco, você acha que interrompe e toma conta são palavras sinônimas ou são expressões sinônimas. Senão, daqui a pouco, você não se dá conta de como despiora traz para você uma sensação levemente diferente, talvez até um pouco incômoda, já que você não conhece essa palavra, para dentro de você, né? E aí eu te digo, talvez você me diga, né? Lara, mas é uma notícia, você está trazendo notícias pontuais. Bom, sim, é só uma. E talvez esse seja o pior caso, né? Aqui é só uma. O despiora é só uma. Nós trouxemos algumas aqui, o despiora é uma delas. Bom, mas é uma. Você imagina quantas vezes você não é bombardeado por isso ao longo do seu dia, né? Então acredite em mim quando eu te digo que empobrecer a linguagem é empobrecer os pensamentos. Despiora traz um sentimento ruim para quem lê, né? Além do que, ainda que se esteja falando de um cenário positivo, porque o cenário era positivo, traz para nós um pensamento ruim, uma sensação ruim. Bom, e aqui eu te digo então que o conhecimento é a capacidade de articular as informações, é a capacidade de produzir poder, né? Em maior ou menor grau, isso é justamente o que confere para nós poder. E eu quero saber de você, o que você está achando disso até agora? Conversa comigo. Me conta aqui no YouTube. Deixa eu ver o que vocês estão achando. Olha, a própria palavra divina sustenta toda a realidade, que é Jesus, que é Deus. Maravilhoso. A linguagem é muito mais importante do que imaginamos. Certamente, Railda, não temos dúvida, né? Tanto é que nós falamos do verbo divino. O que é o verbo divino? É essa palavra de Deus, que somos justamente nós, né? Que é justamente o mundo. Até vale a pena a gente desenvolver esse raciocínio em algum outro momento. Isso aí. Que bom, Lara, você é excepcional, a pessoa coloca vírgula no vocativo, ganha o coração da gente, né? Lara, vírgula, você é excepcional, adorei essa vírgula do vocativo, muito bom, arrasou. Parabéns à equipe BP, ó, bacana. Empobrecer a linguagem é empobrecer o próprio ser humano, é isso aí, né? Bom, eu quero saber isso, né? Quem vai estar aqui amanhã? Quem vai estar aqui amanhã? Eu quero saber se você, ser humaninho que me vê agora, vai estar aqui amanhã, porque nós vamos continuar esse papo amanhã, tá bom? Pessoal, de tudo que nós falamos até agora, nós podemos, como eu dizia agora há pouco, né, antes de ler os comentários, nós podemos concluir que conhecimento, domínio da linguagem, é poder. Que a linguagem é a base do pensamento. E que uma linguagem pobre conduz à formação de um pensamento pobre. Agora, pior do que isso, né? Uma linguagem deturpada, manipulada, uma linguagem torta, digamos assim, conduz a pensamentos deslocados da realidade. E aí aquele grande objetivo da linguagem, que é a tradução do universo para dentro da nossa cabeça, se perde completamente. Isso pode ser percebido nas manchetes, mas isso também pode ser percebido no seu dia a dia dentro de casa. Você pode perder debates mesmo quando você tem razão. Você perde debates. Quem nunca passou por esse tipo de situação? Eu tenho certeza de que você já passou. Às vezes você vai discutir com alguém, por exemplo, e você sabe que você tem razão. Você olha para a realidade, você lê a realidade, você sabe aquela realidade. Só que você não consegue colocar aquilo em palavras. Mas alguém consegue deturpar, usando palavras de maneira sofista ali, né? Lembrando que sofista é a mesma palavra que dá origem a sofisticado. Então, às vezes, a pessoa consegue manipular a língua de maneira muito sofisticada e ela vence o debate, você termina falando, cara, mas eu tinha certeza de que eu tinha razão. Eu perdi isso porque eu não soube explicar meus pontos de vista. Quantas vezes você já não passou por essa situação na sua vida, né? Então, para nós ilustrarmos isso, eu quero mostrar para vocês agora um vídeo fantástico, que eu acho assim, é a entrevista do século, sabe? Um vídeo do Jordan Peterson. Jordan Peterson, um psicólogo canadense, para quem não conhece. Aliás, se você não conhece Jordan Peterson, pelo amor de Deus, está perdendo a metade da sua vida, né? Jordan Peterson, um psicólogo canadense, lançou seu 3º livro agora. E um dos livros dele, o livro mais famoso dele até agora, se chama 12 Regras para a Vida. E aí, dentro deste livro, o Jordan Peterson explica para nós, ele mostra para nós um ponto de semelhança específico entre o funcionamento do sistema nervoso das lagostas, animal, lagosta mesmo, e o funcionamento do nosso sistema nervoso. Então, veja bem, você tem que entender esse argumento para você entender o vídeo, porque ele é rápido, Jordan Peterson fala rápido. Então, ele fala assim, olha, as lagostas têm um sistema nervoso muito, embora nós tenhamos 350 milhões de diferença, né, nós nos diferenciamos na linha evolutiva há 350 milhões de anos, mas as lagostas têm um sistema nervoso muito parecido com o sistema nervoso do ser humano. Olha que interessante. A ponto tal de antidepressivos
funcionarem em lagostas. Se uma lagosta toma um Prozac, ela sente ali o efeito, né? Ela consegue perceber. Então, existe um ponto de semelhança, uma ponte que o Jordan Peterson constrói entre esses dois universos, o universo da lagosta e o universo do ser humano. Só que ele usa este ponto para justificar, e ele constrói isso muito bem no livro dele, inclusive a primeira regra, né, desses 12 regras para a vida, a primeira regra se chama mantenha as costas eretas, e aí ele fala muito sobre isso. E ele usa este ponto de convergência para explicar por que os diferentes hormônios liberados ali, né, e que afetam o sistema nervoso, fazem com que as hierarquias sejam naturais. Então, nós temos, por exemplo, um hormônio chamado octopamina e um hormônio serotonina. Serotonina todo mundo conhece. Então, dependendo de qual... Serotonina é um hormônio bom, né, que deixa a gente feliz, confiante, etc. e tal. Então, dependendo de qual hormônio seja o mais presente ali, a lagosta vai ficar mais confiante, mais animadinha, mais cheia de si, ou então mais tristinha, mais sem coragem, mais desencorajada. E essa incidência hormonal faz com que haja entre as lagostas uma verdadeira diferença de hierarquia. Então, ele mostra para nós que a existência de hierarquia entre as lagostas é basicamente a mesma, ou pelo menos o fundamento disso, é o mesmo fundamento da diferença de hierarquia entre os seres humanos. E que isso não tem nada a ver com uma construção social, tem a ver com um mecanismo biológico. Então, a existência de hierarquia, você entra numa empresa, por exemplo, tem uma hierarquia, né? Então, os seres humanos trabalham hierarquicamente desde sempre. Nós temos alguém que comanda, alguém que obedece, alguém que tem mais poder, alguém que tem menos poder, alguém que tem um poder intermediário ali. E isso é decorrência da natureza, né? Decorrência natural. Só que ele está sendo entrevistado por uma pessoa muito sagaz, que é a jornalista britânica da BBC, a Cathy Newman. E aí você vai ver o que ela faz com Jordan Peterson. Acompanha comigo esse vídeo, vai lá. About, fighting and the lobster. Tell us about the lobster. Well, that's quite a segue. Well, the first chapter I have in my book is called Stand Up Straight with Your Shoulders Back. And it's an injunction to be combative, not least to further your career, let's say, but also to adopt a stance of ready engagement with the world and to reflect that in your posture. And the reason that I write about lobsters is because there's this idea that hierarchical structures are a sociological construct of the Western patriarchy. And that is so untrue that it's almost unbelievable. And I use the lobster as an example because the lobster, we divulged from lobsters in evolutionary history about 350 million years ago, common ancestor. And lobsters exist in hierarchies, and they have a nervous system attuned to the hierarchy. And that nervous system runs on serotonin, just like our nervous systems do. And the nervous system of the lobster and of the human being is so similar that antidepressants work on lobsters. And it's part of my attempt to demonstrate that the idea of hierarchy has absolutely nothing to do with sociocultural construction, which it doesn't. Let me just get this straight. You're saying that we should organize our societies along the lines of the lobsters. Você está dizendo que nós devemos organizar toda a nossa sociedade nos embasando em como as lagostas fazem isso? O que você responderia? Vou te construir um puta argumento ali, né? Que as lagostas, o sistema, nananana. Então você está dizendo que nós devemos organizar toda a nossa sociedade com base em lagostas? Sabe o que é duro dessa argumentação da Cathy Newman? Ela usa palavras que ele usou ao longo da construção do discurso. Ela fala sociedade, lagostas. Então parece que existe uma identidade ou alguma lógica entre a conclusão que ela tirou e o argumento que ele construiu. Mas eu não sei se você vai concordar comigo. Dizer que o homem caçou o porco é muito diferente de dizer que o porco caçou o homem, embora sejam as mesmas palavras. Então, o fato de eu me valer das mesmas palavras não é suficiente para que eu esteja chegando a conclusões certas. São só as mesmas palavras. Consegue perceber isso? E aí, olha que coisa interessante, né? Se a pessoa estiver despreparada para o debate,
Se a pessoa não estiver com os pensamentos devidamente organizados, ela se desconcentra nesse ponto. Contestar a Cathy Newman aqui, ó, não é fácil. Não é fácil. Por mais que seja absolutamente óbvio. Quem assistiu a isso falou, meu Deus do céu, é absolutamente óbvio. Mas por quê, né? Porque ela embaraça o negócio. Ela transforma toda a argumentação dele numa frase super simplificada e absolutamente distorcida. Ou, lembra que eu te falei que a gente tem que dar nome às coisas? Isso tem nome, isso tem nome. E é uma das estratégias de como vencer um debate sem precisar ter razão, inclusive. Esse é um livro de Schopenhauer, muito interessante, vale muito a pena ler. Se chama Falácia do Espantalho. O que é falácia do espantalho? Você deturpa o argumento do outro de maneira tal que você descaracteriza esse argumento. Então, você cria um espantalho. Aí você mete o pau nesse espantalho, soca esse espantalho, derrota esse espantalho, que não existe, afinal de contas não era aquele o argumento. E aí você diz, veja só, eu derrotei a pessoa. Só que você não derrotou a pessoa. Você não derrotou o argumento, de fato, da pessoa. Você derrotou o argumento super simplificado e distorcido que você mesmo criou. Então, eu crio uma super simplificação absolutamente distorcida e vou lá e derroto, né? E olha só, é como se eu tivesse deturpado o homem real. Só que aqui, veja que coisa interessante, né? Se o Jordan Peterson não fosse o Jordan Peterson, se ele não soubesse articular a defesa do ponto de vista dele, acredite no que eu vou te dizer. Amanhã, a notícia seria assim, ó, jornalista Cathy Newman humilha Jordan Peterson em entrevista. E aí você vai levar, nossa, com argumentos absolutamente lógicos, pertinentes, coerentes e maravilhosos. A outra feminista empoderada, poderosa, maravilhosa do mundo, reino das mulheres maravilhosas, pisou no Jordan Peterson, este psicólogo tão sem vergonha. Pode ter certeza de que a manchete seria deturpada de 1000 formas diferentes, se ele, neste momento, não tivesse acuidade com o emprego da palavra. E a questão é, o que será que poderia acontecer com a carreira de um homem desse? Ou mais, vamos mais além disso. O que poderia acontecer com a sua vida, num caso de deturpação como essa? Que preço você pagaria? Olha, o que isso poderia custar para você? Uma carreira, por exemplo, não saber defender seu ponto de vista, poderia custar para você uma carreira? Um relacionamento? Talvez você perdesse seu relacionamento pela falta de domínio das palavras? Sua credibilidade? A confiança dos seus pacientes? A confiança dos seus alunos? Dos seus colegas? Do seu chefe? O que você poderia perder por não dominar as palavras de fato para se defender disso aqui, ó? Veja que dominar a linguagem não deixa de ser uma forma de ter um escudo e uma espada, né? Você consegue se defender, quase que literalmente, aqui no caso, já que ela estava quase pulando nele, porque ela vai ficando muito... Aliás, vale muito a pena assistir a essa entrevista, tá? Digita assim no Google, ó, Cathy Newman, jornalista BBC, Jordan Peterson, entrevista Jordan Peterson, é muito bom. Só que, felizmente para nós, Jordan Peterson é Jordan Peterson. E ele soube dar uma resposta a contento. Acompanhe comigo a placidez desta resposta, a serenidade desta resposta. Olhe para Jordan Peterson, watch and learn. Olha lá. I'm saying that it's inevitable that there will be continuity in the way that animals and human beings organize their structures. It's absolutely inevitable. And there is 1/3 of a billion years of evolutionary history behind that. Right? That's so long that 1/3 of a billion years ago, there weren't even trees. It's a long time. You have a mechanism in your brain that runs on serotonin that's similar to the lobster mechanism that tracks your status. And the higher your status, the better your emotions are regulated. So as your serotonin levels increase, you feel more positive emotion and less negative emotion. Jordan Peterson se defendeu. Por isso, nós não tivemos manchetes massacrantes de Cathy Newman sobre Jordan Peterson. Felizmente, no outro dia o que saiu foi a entrevista do século, né? E essa entrevista, acho que hoje, ou ontem, não sei, alguns dias atrás, eu peguei a entrevista e ela já estava com mais de 30 milhões de visualizações. Uma das versões, um dos vídeos do YouTube. Quantas outras vezes ele já não foi visto? Por quê? Porque ele teve a placidez, a serenidade, a calma, a linearidade de construir seus pensamentos e expor seus pensamentos de maneira muito clara, né? Não sou mais a mesma desde que eu conheci a Lara, graças a Deus, né? Você fala, nossa, agora eu sou muito mais violenta, sou uma pessoa pior com cara... Tô brincando. Espero que você tenha melhorado. Pessoal, em todas as nossas conversas, as nossas lives de preparação, tá? Que nos conduziram até aqui,
Você me viu, por exemplo, conversando com a deputada de Santa Catarina, Ana Campanholo. Depois você viu o bate-papo, se você não viu, está tudo no YouTube, tá? Lá no YouTube do Núcleo Brasil Paralelo. Então joga lá Núcleo Brasil Paralelo. Você vai ver que eu conversei com a deputada Ana Campanholo sobre linguagem neutra. Depois eu conversei com o doutor Ítalo Marcilli, psiquiatra, sobre a linguagem e a formação dos pensamentos. Tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui hoje também, né? Obviamente num espectro menor. Depois nós conversamos, eu bati um papo com a Giovana Mel, professora de oratória, e nós falamos sobre o poder da linguagem. E depois eu bati um papo com o Danilo Cavalcante, e nós fizemos uma análise da perspectiva histórica, da construção histórica de por que o brasileiro deve defender a sua língua, né? E em todas essas lives nós chegamos à mesma conclusão. As palavras têm poder. As palavras mudam a nossa percepção do mundo e a nossa percepção de nós. É por isso que nós precisamos ficar atentos. Aliás, o poder das palavras é justamente o tema da nossa aula de amanhã. Então, se eu fosse você, eu já colocaria o despertador aí para não perder a aula de amanhã. Só que tudo que nós falamos aqui até agora do Jordan Peterson foi de uma perspectiva verbal da coisa, né? Mas se você olhar, você vai perceber que tem toda uma linguagem não verbal neste enredo, né? Você percebe pela postura, pelo olhar. Existem inúmeros aspectos não ligados à palavra, não ligados à construção das frases, mas ligados à maneira como ele se apresenta. Pessoal, e agora já nos encaminhando aí, né, para o nosso desfecho, mas fica aqui até o final porque tem uma surpresa. Já dei um spoiler já, mas você não sabe exatamente o que é. Eu quero dizer para você que existe uma força invisível, né? Tudo isso sobre o qual nós falamos é basicamente uma força invisível. Quando nós falamos sobre linguagem, linguagem não é um substantivo concreto, não é algo que você possa discernir, né? Cujos contornos, né? Para usar um pronome relativo chique aqui, cujos contornos você consiga ver. Você não consegue. É muito sutil. A linguagem realmente é muito sutil. E eu só consigo apreender isso tudo, apreender este poder, captar a manipulação, mediante uma coisa que é típica do ser humano, que é o conhecimento. Muitas vezes a gente confunde conhecimento com informação. Só que informação é uma etapa anterior ao conhecimento. A partir do momento em que eu pego as minhas informações, né, então tudo que eu vejo no mundo, eu pego essas informações e eu consigo conectar, eu consigo apreender, entender, criar relações de causa e consequência, perceber relações de dedução e indução, por exemplo, perceber relações de precedência, o que veio antes, o que veio depois. Isso parece uma coisa tão simples, mas na verdade é muito difícil saber o que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Perceber o que deu a causa, o que deu a consequência daquela situação. Isso é o conhecimento. Então, conhecimento não é aquela pessoa que já leu demais, nossa, a pessoa tem muito conhecimento. Às vezes a pessoa não leu praticamente nada. Nós temos filósofos aí, que são pessoas, inclusive, muito simples, que não tiveram acesso à alta cultura. Epicteto, por exemplo, filósofo, era um filósofo que era escravo, inclusive. E é uma pessoa que trouxe para nós grandíssimos ensinamentos. Então, conhecimento é justamente essa capacidade de, uma vez tomando posse das informações, ligar essas informações e chegar a conclusões úteis, chegar a conclusões humanas. Em última instância, a linguagem e o conhecimento se obtém por meio da linguagem, é o que mais nos torna humanos. É o que mais nos torna humanos. A linguagem é uma ferramenta de produção da própria humanidade, de alcance da humanidade. Por isso que eu te digo que quando nós editamos a linguagem, nós editamos a própria humanidade do ser, né? E isso não é algo instintivo. Isso não é algo animal. A produção de conhecimento não é animal. Tanto é que isso não acontece com os animais. É algo eminentemente humano. Só nós conseguimos fazer isso, né? E para isso, nós precisamos organizar nossos pensamentos por meio da linguagem. É plenamente possível que uma pessoa comum, uma pessoa, sei lá, um médico, um advogado, um estudante, um adolescente, um jovem, mesmo um jovenzinho aí, 12, 13 anos, por exemplo, consiga organizar seus pensamentos e produzir conhecimento, ter esse tipo de análise crítica, desenvolver esse tipo de análise crítica. Qualquer um pode aprender a lidar com isso, sem dúvida. Nós precisamos conhecer nossa linguagem com muito mais profundidade. Você percebe o que eu quero dizer? Quando eu digo, como eu disse ali no começo da nossa aula, quando eu digo que antes de você estudar a gramática, porque a gramática é só um instrumento,
Antes de você estudar a gramática, de você conhecer, sei lá, as regras de concordância, de acento indicativo de crase, conhecer as classes gramaticais, a análise sintática, regência, antes de nós falarmos sobre tudo isso, eu preciso deste passo. Eu preciso do porquê. Por que raios eu preciso estudar a gramática? Porque é a gramática a base das nossas organizações em palavras. A organização em palavras toma como base justamente a gramática. Entende? Só que eu preciso dessa motivação. Não adianta um professor simplesmente vomitar um monte de regras para uma criança, para um adolescente ou para um adulto, sem que ele saiba por que raios ele está estudando aquilo, né? Muitos estão aqui para cuidar melhor dos seus filhos, para cuidar melhor dos seus netos, para desenvolver esse tipo de análise crítica. Muitos estão aqui para aprimorar seus próprios conhecimentos. Fato é que eu fico muito feliz de nós estarmos aqui, né? Seja qual for a sua motivação. Eu estou aqui pelas minhas próprias motivações. E uma delas é justamente o fato de que, e aqui contando já para vocês um bastidor, quando eu entrei na Brasil Paralelo pela primeira vez, quando eu abri a porta, aquela porta de vidro que vocês já viram várias vezes, né? Ali atrás da porta de vidro tem o símbolo da BP, e aí tem um globo muito bonito, uns quadros pendurados com os documentários que fizeram mais sucesso. E numa das paredes, logo à entrada assim do lado direito, tem uma frase enorme falando sobre verdade. Basicamente a frase diz que o grande escopo, o grande objetivo da Brasil Paralelo, a grande fundação da Brasil Paralelo é a obtenção da verdade. E de que você precisa para alcançar a verdade? E aqui verdade em todos os sentidos, tá bom? Num sentido mais espiritual e num sentido mais humano. Você precisa da linguagem. Você precisa da linguagem. Quando eu falo em o resgate da linguagem apesar de a nossa língua e de a linguagem de maneira geral estar sofrendo tantos atentados, e nós vamos falar mais sobre isso nos nossos 2 próximos dias de evento, é possível fugir disso mediante conhecimento. Obter a verdade é uma jornada daqui para dentro, entende? Não é uma peregrinação daqui para fora. Você é que precisa ler o mundo em busca da verdade. E para isso, é claro, você precisa da linguagem. Essa habilidade, o domínio da língua, o domínio da linguagem, nos permite impor mais sobre a vida. Eu me imponho sobre a vida. É igual o Jordan Peterson aqui. Ele se impôs nessa situação porque ele soube se defender, né? Porque ele soube se defender. Quando nós nos preparamos, quando nós estamos ligados a isso, é muito difícil nos enganarem. E eu quero saber o que vocês estão achando aqui, já nos encaminhando para a nossa surpresa. Antes disso, coloca aí os comentários no YouTube, eu quero ler, por favor, o que vocês estão achando. Mas antes disso, eu quero mostrar para você qual é nossa programação dos próximos dias, né? Para você já se organizar aí, colocar o despertador para o nosso 2º e para o nosso 3º dia. Ó, aula 2, o poder da língua. O poder da língua. A Gi falou aqui da posição de poder, a posição da Mulher Maravilha ou posição do super-homem. E a língua te conduz para isso. Só que de maneira mais metafórica. Você percebe que o Jordan Peterson ali, ele se mantém numa posição de poder no desenvolvimento do seu raciocínio, porque ele domina a língua. Então, a língua realmente te dá poder. E no nosso 3º dia, nós vamos falar sobre a formação, o desenvolvimento da personalidade. Lara, mas eu já sou adulta, eu já tenho uma personalidade formada. Acredita em mim, anjo, esse é um caminho longo, é um caminho árduo. Formação da personalidade passa por 12 etapas. São 12 camadas caminhando aí, andando por aí. Isso demora uma vida inteira. Nenhuma personalidade está plenamente formada. Nós precisamos caminhar por isso, e para isso a gente precisa da linguagem.